palestra muito lá atrás. E aí com vocês agora, nosso querido senhor Bruno. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Bruno, eu sou professor de História e também me atrevo a tentar desenvolver sistemas de regras de RPG. E meio que a palestra do Felipe casou um pouco com o que eu ia falar, pior que a gente fez isso de forma combinada, mas a proposição do que é desenvolver um sistema de RPG, desenvolver um sistema de regras, mecânicas, matemáticas, para colocar esse sistema de regras em prática na mesa, ele não é só sobre a matemática do sistema. Ele é, sobretudo, acerca de reforçar um estilo de narrativa. Então, acredito que quase todos aqui que estão presentes conheçam, em alguma medida, RPG, ou já jogaram em algum grupo, ou já viram alguém jogar. Mas, resumidamente, RPG é um jogo de contar histórias. Geralmente se joga em grupo. Alguém narra a história e arbitra regras em cima dessa história para definir o que cada jogador, interpretando seu personagem, pode ou não fazer. Tem como mais famoso desse RPG o Dungeons & Dragons, que inspirou o desenho do Caverna do Dragão. E o narrador, ele vai arbitrar essas regras. Tem muito narrador, tem muito grupo de RPGistas que vai falar, vai discursar, de dizer que regras não são o que mais importam na narrativa de mesa. Vou dizer que regras é algo totalmente secundário, algo que nem importa. O que importa é a forma como a gente vai contar a história, etc, etc. Mas, em alguma medida, eu vou discordar dessas afirmações e dizer o seguinte: as regras importam, sobretudo, porque as regras elas vão dar uma base para um tom de uma narrativa. E no RPG, geralmente, a gente divide, muitas pessoas costumam dividir em cenário e sistema de regras. Cenário seria o mundo de fantasia, ou o mundo moderno mais sombrio, de vampiros, ou até o mundo futurista, cyberpunk. E as regras é como a gente vai regular esse cenário nessas regras. Mas eu colocaria o terceiro pilar aí, que é o tom da história. Por que o tom da história? Porque mesmo no mundo de fantasia, no mesmo mundo de fantasia, você pode ter uma história sobre alguém invadir uma caverna, matar monstros e pegar tesouros e acabou, uma aventura simples. Mas você pode ter nesse mesmo cenário, nesse mesmo mundo, dentro do mesmo universo, uma história de intriga palaciana que lembra muito, por exemplo, uma série de Game of Thrones. Então, o tom da história é totalmente diferente, o tom de cada aventura é totalmente diferente, mas é dentro do mesmo cenário. E para mim, o que importa mais são esses dois eixos. O tom da história, o tom da narrativa, o estilo de narrativa que você está colocando em jogo, e como as regras vão auxiliar, como as regras vão entregar esse estilo de narrativa. E aí é que está a questão. Muitas pessoas falam que regras não importam no RPG, que importa mais a narrativa, mas as regras elas dão reforço no seguinte sentido. Elas reforçam a sensação de, por exemplo, de um jogo mais frenético, mais cinematográfico, de ação mais selvagem, ou talvez um jogo com regras mais pé no chão, mais realistas, mais verossímeis. Inclusive, esse papel que eu deixei com vocês, eles estão exemplificando aqui, exemplificando alguns sistemas de RPG que eu trouxe, que demonstram como esses sistemas de regras eles dão algum auxílio nesse tipo de tom de narrativa, para um viés ou para outro. Por exemplo, vocês podem colocar a simulação da rolagem de dados? Claro. Por exemplo, tem um sistema de RPG que ele foi muito famoso, sobretudo nos anos 80 e 90, chamado GURPS. GURPS é uma sigla de genérica, universal, etc, etc. Resumidamente, Sistema Universal e Genérico de RPG, que ele foi um sistema genérico para emular qualquer tipo de história, qualquer tipo de cenário, seja um cyberpunk, seja medieval, seja na antiguidade. E nesse sistema de regras você pode emular desde a fantasia até o cyberpunk, ou até uma história de horror. E o sistema ele tem base no seguinte: é um sistema pé no chão. Ele tenta basear algo que tenta ser verossímil. Todas as suas rolagens de dados, por exemplo, tenta emular
uma progressão, que eu coloquei até um gráfico, não sei se vocês perceberam, uma progressão gaussiana, perdão, que é o seguinte: por exemplo, um sistema como Dungeons and Dragons, queremos apenas um dado de 20 lados, você pode obter o resultado de 1 a 20. E cada número tem 5% de chance de acabar dando aquele resultado. O 1 ou o 20 tem 5%, o 10 tem 5%, e assim sucessivamente. O Campos, ele rompe com essa tradição do Dungeons and Dragons, da rolagem do dado de 20 lados, e ele utiliza uma rolagem de 3 dados, com uma mecânica que eles chamam de underroll, que é uma rolagem que tem que estar abaixo do limite. Então, quanto mais baixo, melhor. Então, se vocês pegarem um papel aí, por exemplo, você tem um atributo ST, que é Strength, que é força, no GURPS. ST, ele tem o valor 10, não é isso? Todo mundo está vendo aí? Então, significa que se eu tenho força 10, o valor do desafio vai ser rolado pelo dado, e quanto menor a rolagem do dado, ou seja, mais abaixo o desafio está do meu nível de força, que é 10, então eu tenho mais chance. Então, clica na rolagem, por exemplo, ele rolou 10. Então, ele foi bem sucedido, porque ele está dentro da margem de força 10 ou menor. Agora, o que acontece nessa rolagem de progressão gaussiana? Diferente da rolagem do D20, que cada número tem 5% de chance de acontecer, igualmente, na progressão gaussiana, não. Por quê? Qual a chance de uma rolagem de 3 dados eu conseguir o resultado 3, que é o resultado mínimo? Apenas a chance mínima, porque todos os dados, o primeiro dado tem que dar, o segundo tem que dar, o terceiro também. Não há outra combinação de dados que possa apenas essa. No outro extremo, o resultado máximo, 18, que são os 3 dados, cada um dando 6, essa é a única rolagem que pode dar 18. Então, as falhas críticas ou sucessos críticos nesse sistema são algo extremos e raros. A tendência é, uma combinação de 10, eu posso ter dado 5, 1 e 4, eu posso ter um resultado 2, 2 e 6, eu posso ter um resultado 3, 3 e 4, ou seja, várias combinações possíveis podem resultar no número 10. Então, a chance de dar 10, nesse sistema de regras, ela é muito maior do que, por exemplo, rolando um D20, que a chance de dar 10 é apenas 5%, igual a chance de dar 20, igual a chance de dar 1. Então, a progressão gaussiana, que é esse gráfico que está aqui do lado dos atributos do campos, ela demonstra que os extremos são mais raros e lá no meio os resultados medianos são mais comuns. Então, esse é um sistema de regras que ele inclui uma condição em que todos os resultados medianos vão ser mais comuns e vão ser mais previsíveis. Então, ele tem que emular o real, digamos assim. Um sistema em que as rolagens se meu guerreiro tem um atributo, uma perícia de manuseio de armas de espadas, de armas brancas, de lanças, etc., mais ou menos no nível 12, então meus resultados eu sei que vai dar perto dessa média, de 10, 11, 12, então eu vou ter muita chance, na maioria das vezes, acertar. Ele traz uma previsibilidade ao cenário. Isso é o sistema GURPS. Então, é um tom de história que tenta emular a verossimilhança, o realismo, ainda que tenha coisas fantásticas, magia desses números. Já, por exemplo, no sistema baixo de GURPS, vocês vão ver aí, que é o sistema Savage Worlds. Ele é um sistema onde cada atributo do personagem não é um número, mas o dado em si. Por exemplo, você tem atributo D4 ou atributo D8. O que eu quero dizer com esses códigos? D4 é um dado de 4 lados, D8 é um dado de 8 lados. Então, por exemplo, tu coloca, muda a digitação que tem lá em cima do Google 3D6, bota 3D4. Pronto. Vamos supor que um grupo, como o exemplo da narrativa que foi dado pelo Felipe, um grupo de crianças se aventurando contra monstros imaginários ou não, ou pelo menos imaginários segundo a concepção dos adultos, mas muito reais para aquelas crianças, eles vão enfrentar aquele monstro fantástico. E essas 3 crianças, todas elas têm força 4, ou seja, o menor dado possível, força D4, perdão. Então, a rolagem dela não é um D8, não é um D10, não é um dado de 10 lados, é um dado de 4 lados, ou seja, o menor dado possível.
A cada uma das crianças vai rolar a sua rolagem de ataque, né? E uma primeira criança deu 2, não conseguiu ser bem-sucedida, atingiu o valor 4, que é a dificuldade, mas 2 crianças conseguiram atingir. No Savage Worlds, eles têm uma coisa que também chamam de explosão de dados. Quando você atinge o valor máximo do seu dado, você vai rolar outro dado. Então significa que esses 2D4, eles vão poder rolar de novo. Clica de novo na rolagem. Então, na segunda rolagem, os 2D4 deram 3 e 3. Eles não conseguiram dar 4 de novo, mas se eles rolassem 4, ia ter rolagem de novo, e assim sucessivamente. Ou seja, essa explosão de dados, essa aumento faz com que uma pessoa que seja muito fraca, como uma criança, por exemplo, possa ter um resultado meteórico, porque os dados estão sempre explodindo. Você rola um D4, dá 4, aí você rola outro, dá 4 de novo, e assim sucessivamente. Em compensação, um monstro muito poderoso, que, por exemplo, tem força D12, ele rola um dado de 12 dados, ele vai rolar, e para esse dado explodir, apenas o resultado máximo do dado precisa acontecer, que é o próprio 12. Deixa eu um D12, por favor. Eu vou adicionar ele aqui. Perfeito. Ele diz que um D12 e deu 7, não atinge 12. Mas por que também é mais difícil atingir 12? Porque numa gradação de vários dados, o 12 aí para ser atingido ele tem menos de 10% de chance de acontecer. Então, as criaturas mais poderosas, elas têm muito menos chance de explodir seus dados. Enquanto que uma criança, ao acontecer muito fraco, tem muito mais chance de explodir dado. Isso causa um mecanismo no sistema com que, como é que isso auxilia a narrativa? Auxilia no seguinte sentido, de dizer que as pessoas mais fracas daquele universo conseguem ter mais chances de ter resultados surpreendentes. E as pessoas ou monstros, criaturas mais poderosas têm resultados, entre aspas, mais previsíveis. Isso significa que, se você quiser narrar, não como Gumps, uma aventura realista, mas sim uma narrativa cinematográfica, algo como Indiana Jones, ou filme do Velozes e Furiosos, ou de crianças arrebatando monstros, ou Stranger Things, com crianças matando criaturas paranormais. Um sistema como o Savage Worlds talvez venha bem mais acalhado que o sistema do Gumps. Embora tanto o sistema do Gumps seja genérico, ou seja, ele não é um sistema só para jogo medieval, ele é um sistema para qualquer tipo de universo, qualquer tipo de história. O Savage Worlds também. Mas cada um auxilia um tipo de tom de história e um tipo de tom de narrativa. Se eu quero algo realista, eu não vou usar Savage Worlds. Se eu quero algo cinematográfico, aí sim eu uso Savage Worlds. Então, cada sistema de regras que eu uso na mesa, ele tem que estar condizente com o estilo narrativo que eu quero trazer. E é por isso que eu digo que sim, sistemas de regras importam. E, por exemplo, eu tenho um terceiro exemplo aqui, que é um sistema 3D&T. Não sei se vocês conhecem, que é um sistema de RPG nacional brasileiro. Ele foi desenvolvido no começo como D&T, é uma sigla para Defensores de Tóquio, para tentar emular histórias de anime shonen, animes de lutinha, aquelas histórias de aqueles batalhões de personagens com armaduras coloridas, que parece Power Ranger, que é muito famoso no Japão. Então, todas essas histórias, como Cavaleiro do Zodíaco, etc., tudo isso esse RPG foi feito para emular esse tipo de história. Então, animes possuem narrativas muito mirabolantes. Não é só que é cinematográfico, como é o Savage Worlds. Uma pessoa que tem muito pouco poder e a partir de um certo golpe de sorte, o Indiana Jones com seu chicote consegue se livrar do dano e perigo e matar 5 inimigos ali dentro daquela masmorra. Então, é algo que a própria lógica do mundo ela tem premissas mirabolantes, armaduras que são vivas, numa determinado anime, no outro anime, armaduras que são montadas do nada no corpo do cavaleiro, no outro, por exemplo, no One Punch Man, o careca, que ele é um homem mais forte do mundo. Então, cada anime tem coisas muito reais. E para emular isso, eles deixaram um sistema de regras muito mais vago. Então, eles têm 3 atributos apenas, que é o chamado poder, habilidade e resistência. E o que são esses atributos? Pode ser qualquer coisa. O poder pode ser o poder físico,
literalmente a força física de se sobrepujar sobre os outros. Pode ser um poder social, por exemplo, a capacidade de eu intimidar alguém, ou pode ser um poder mental, a capacidade de eu entrar na mente de alguém, ver os pensamentos dele, ou forçar essa pessoa, deixar essa pessoa encantada e submissa à minha vontade, como, sei lá, o Charles Xavier do X-Men consegue fazer, entrando na mente das pessoas. A habilidade também é a mesma coisa, ela pode ser habilidade física, mental ou social. Pode ser simplesmente a capacidade de se desviar de varas, pode ser uma habilidade social, ou seja, sua capacidade de mentir, de entrar em determinadas instituições sociais sem ser percebido. Uma habilidade mental, literalmente, por exemplo, a inteligência, a capacidade de resolver raciocínios, etc. E por último, a resistência, que também tem as três facetas. Pode ser uma resistência física, ou seja, ali o veneno, a capacidade de resistir a esse veneno. Se alguém está tentando me intimidar, a capacidade de eu resistir a essa intimidação e me manter firme. Ou, numa questão mental mesmo, se alguém está tentando ler minha mente, minha capacidade de resistir a essa telepatia. Então, são atributos muito vagos, que podem servir para qualquer coisa. Ele não tem uma definição tão fixa quanto o Dumpes. E, por conta disso, coisas como pontos de vida, pontos de mana, aqui nesse sistema também são genéricos. Os pontos de vida, se a gente lá, por exemplo, um anime de batalha de bandas de escola, o ponto de vida pode ser uma banda fazendo uma música contra a sua banda, contra o cantor da outra banda rival, da escolinha. E aí, a forma como você se sentiu ofendido, como isso abalou você, vai fazer com que você ou a sua banda perca pontos de vida. E esse ponto de vida não é literalmente você se ferindo, mas é algo como a sua perda de moral, a sua falta de vontade de viver ali dentro daquele ambiente escolar, como você está ferida emocionalmente. Então, nesse tipo de sistema, como o 3D, que tenta emular tudo que é tipo de anime, seja animes de romance, seja animes de guerra de bandas, seja animes de lutinha, como era algo muito típico dos anos 90, animes de batalha intelectual, etc. Tudo isso pode ser emulado nesse sistema. E, por conta disso, esses atributos são ultra generalistas e permitem as coisas mais mirabolantes possíveis. Então, o meu poder que representa a minha força física pode ser que eu seja brutalmente muito forte e eu consiga levantar algo grandioso. Mas pode ser que esse poder de levantar algo grandioso seja a minha telepatia levantando coisas, e não literalmente minha força física. Desde que não choque as questões numéricas do sistema, você pode dar a justificativa narrativa que for. Então, cada sistema, como vocês podem ver, corrobora para um tipo de narrativa diferente. Então, vejam, todos são sistemas genéricos. E é por isso que eu reforcei e separei a questão de cenário, de fantasia, de horror, etc., para a questão de tom de história. Porque mesmo no cenário de fantasia, você pode ter um cenário de fantasia que tem uma história, mirabolante, como um anime. Você tem muitos animes de fantasia medieval, por exemplo, no Japão. Então, você pode ter um anime de fantasia medieval, que talvez seja melhor usar o 3D. Você pode ter também um outro cenário de fantasia medieval, uma história mais de ação, que lembra um Conan bárbaro, algo de ações mais frenéticas, ou de goblins, vocês, grupo de heróis goblins que estão tentando matar o dragão. Mas como é que um goblin, uma criatura tão fraca, consegue matar um dragão? Apenas com algo cinematográfico previsível. Então, talvez seja melhor usar um sistema como Savage Worlds. Agora, por sua vez, um cenário de fantasia medieval que tenta ser muito pé no chão, que tenta ser muito realista, muito incrível, onde as batalhas entre exércitos, entre guerreiros, etc., seja muito algo pé no chão, que precisa ser verossímil, talvez eu use o Gumps, ainda que nesse mundo exista magia, coisas sobrenaturais. Então, toda a história, ele define o sistema, e o sistema, por isso, repito, ele não é algo desimportante, ele reforça. É claro que o sistema, a gente não joga um RPG só pensando no sistema. A gente joga pensando no tipo de história que a
jogar, a gente vai para o sistema escolhendo a partir do seguinte critério. Qual tipo de sistema auxilia melhor esse tipo de história? Se eu quero jogar esse tipo de tom, se meu grupo de amigos quer jogar esse tipo de história, então eu vou usar esse tipo de sistema. Então, quando você vai desenvolver, por exemplo, um sistema de RPG, são essas coisas que você deve pensar. Mesmo que você queira, por exemplo, desenvolver um sistema genérico para ser jogado em qualquer coisa, ou se você quiser desenvolver um sistema específico para um mundo cyberpunk. Ainda assim, você precisa pensar qual o tipo de narrativa que eu quero propor, qual o tipo de história que os meus jogadores, os leitores do meu livro de RPG vão jogar, qual o tipo de história que eu estou propondo para eles. A partir desse ponto, eu vou enumerando regras que têm que auxiliar isso. Então, as regras, elas existem para nos auxiliar. A gente pode ignorar certas regras, usar outras, pegar a regra de outro sistema e incorporar aquele sistema que eu estou jogando, mas ela dá uma base de auxílio e por isso sim, o sistema é importante, a forma como a gente desenvolve o sistema, ela precisa estar submetida, subordinada à proposta narrativa do jogo. Eu acho que é isso. Eu não sei se tem tempo ainda, mas se alguém quiser fazer uma pergunta. Acho que tem uns 5 minutinhos de pergunta aí. Ok. Alguém? Lá atrás. Oi. Você começou a palestra falando sobre a questão das regras, tem gente que acha que as regras não são importantes. Por exemplo, em alguns sistemas, como o Vampiro, tem o que eles chamam de a regra de ouro, né? Quer dizer, que você pode tirar alguma regra ou modificar alguma regra, já que a base, o objetivo do jogo em si é manter a diversão. Isso em si já é uma regra do jogo, né? Você conhecer uma regra e escolher não seguir aquela regra, ainda assim é uma regra que você está colocando no jogo. Por exemplo, você quer fazer um jogo com esse sistema, mas você quer simplesmente abolir o uso de armas de fogo, por algum motivo, não sei, tem crianças, alguma coisa do tipo. Isso, querendo ou não, acaba se tornando uma regra do jogo também, né? E eu achei interessante a questão dos diferentes tipos de sistemas, né? Eu também jogo RPG, também mexi durante um bom tempo também com os programas de infância, e a gente, inclusive, está até pensando em desenvolver um projeto para que a gente possa juntar para jogar, meio que de forma online, né? Hoje em dia está meio complicado, né? A gente conseguir juntar todo mundo para sessões de jogos. E basicamente a gente está tentando desenvolver um sistema que seja baseado realmente assim, em resenha, em uma parada mais cômica, sessões mais, como eu posso dizer assim, voltada para pessoas que não têm tanto tempo para se juntar para jogar uma aventura, sei lá, um mês, 2 meses jogando, seria algo mais esporádico. E basicamente o que a gente está tentando fazer é fazer algo que a sessão seja rápida, simples, mas memoráveis, em tons cômicos e tal. O que é que a gente está desenvolvendo no sistema em si? Coisas simples, com que qualquer pessoa consiga jogar, por exemplo, o sistema que a gente está desenvolvendo, ele joga com um D6, né? E aí a gente pega os extremos como falha crítica e sucesso decisivo. Ah, 1 e 2 seria uma falha, nada demais aconteceria, porém 1 seria uma falha que aconteceria uma coisa memorável e cômica para os jogadores. Já o 6 já seria algo, o 4 e o 5 seria um sucesso, e o 6 seria um sucesso esplendoroso, digamos assim, aconteceu algo bem fora da curva, né, da normalidade. E eu achei interessante também essa questão de explosão de dados, que é algo que a gente pode implementar também no sistema, então gostei bastante. Assim. Ah, basicamente isso. Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu tenho uma pergunta para fazer referente ao 3DT, no caso, né? Tipo, eu acredito que pela simplicidade do sistema, ele contribui também na parte educativa, assim. Eu usava muito 3DT, joguei muito 3DT no tempo de colégio, jogava muito com o Felipe, né, coisa da Fazenda, a gente jogava 2011 também naquela época. E aí eu fiquei nessa curiosidade, fazia tempo que eu não lembrava dele, pô, ele é realmente um sistema tão simples, ele é tão fácil você montar ficha, ele é excelente para essas sessões rápidas, assim, mas você como professor, acho que ele
é maleável o suficiente para ser usado em sala de aula também, com os alunos, para funcionar? Tu acha que ele tem esse espaço ou tu recomenda algum outro sistema? Vou comentar sobre o que ele falou e Beleza. já respondendo. Você falou que estava desenvolvendo um sistema e só um comentário também. Eu acredito que o seu grupo seja um grupo experiente em RPG, conheço vários sistemas. E eu reforço que até para a gente desenvolver sistemas, é importante que a gente conheça outros também, porque uma coisa que era muito comum, inclusive, grupos que acabaram de conhecer RPG, acabaram de conhecer o sistema, e aí depois alguém daquele grupo decide, não, eu quero fazer um sistema próprio, etc. Só que muitas vezes a vontade da gente criar algo próprio sai algo que não é tão fatídico de, por exemplo, ser disseminado em outras mesas. Talvez funcionando naquele espaço, mas para algo que se pretenda ser publicado na internet, em editoras, etc., não pode ser não é algo muito palatável, porque não tem testes. Às vezes a pessoa só tem como parâmetro, a pessoa jogou um D&D na vida e nada mais, ou só um 3GT e nada mais. O interessante, reitero, é que a gente conheça o máximo de sistemas possíveis, até para a gente saber o que a gente não quer usar e o que a gente não vai colocar no nosso sistema. Esse tipo de processo de seleção de conhecer vários sistemas adaptados a vários pontos de história, é um processo de curadoria importante, até para quando a gente desenvolver o nosso próprio sistema, a gente não acabar chovendo molhado e nem cometendo erros que outros desenvolvedores de sistemas também cometeram, pelo menos no que a gente consegue como erro. E agora, respondendo o que o Gabriel perguntou sobre o 3GT. Eu acho que o 3GT, sim, ele é muito importante como algo não só para fundamentos educativos, mas sobretudo para a introdução de crianças e adolescentes ao hobby. Eu também comecei, meu primeiro RPG na vida foi o 3GT, foi a forma como eu fui introduzida ao jogo. Esse 3GT, a versão que eu trouxe para vocês, é a versão atual, que utiliza 3 atributos, que está até mais simplificada. A versão que a gente jogava antigamente era uma versão de 5 atributos. Eles conseguiram simplificar ainda mais e deixar ainda mais introdutório para o público. Eu acho que sim, ele tem um potencial educativo, só que é interessante que o professor, eu também sou professor, trabalho com jogos na escola onde eu leciono, o professor tem um domínio sobre as regras do jogo, sobre as mecânicas, e alguma experiência mínima narrativas, mesmo com sistemas simples, pois quanto mais simples o sistema, mais brechas ele pode acabar acontecendo. Porque quanto menos o sistema abarca de coisas, sistemas com muitas regras, por exemplo, contemplam muitas situações. Sistemas com poucas regras contemplam poucas situações, deixando muitas coisas em aberto que ficam a cargo do narrador resolver. Então é interessante que o narrador ele tem esse jogo de cintura, ele tem uma experiência para que esse tipo de processo possa ser bem sucedido em sala de aula. Como eu, por exemplo, desenvolvi um sistema de regras chamado Camaleão, um pouco baseado no Campos, em elementos do Savage, mas tentando trazer um dinamismo, uma simplicidade também, que é o sistema Camaleão. O próprio nome Camaleão vem da ideia de que é um sistema versátil, etc., genérico, tal como esses sistemas que eu exemplifiquei aqui. Como eu mesmo desenvolvi o sistema, então eu tenho um domínio maior sobre ele, ele é o sistema que eu mais recorrentemente utilizo em sala de aula ou nos projetos escolares. Mas 3GT, caso você tenha um pleno domínio dele, um pleno domínio de narrativas, também é algo prático de se usar. Eu acho que pelo horário já a gente vai passar para a próxima, deixa? Isso. É isso, pessoal. Obrigado. Valeu.